Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração para energização do planeta e energização de nós mesmos, né? Hoje, dia 7 de dezembro de 2020 e segunda-feira, como eu já disse, primeiro dia da semana nosso, estamos fazendo orações de segunda a sexta aqui no Instagram Divinismo Perdizes, às 20 horas. E é extremamente importante a presença de todos, porque juntos fazemos a diferença. Juntos doamos o nosso material ectoplasmático e eletromagnético para ajudar os nossos irmãos e, consequentemente, a nós mesmos. Né? Porque o Pai assim trabalha, irmão ajudando irmão em nome dele. Então, vamos começar a nossa respiração, o nosso relaxamento, deixando de lado os nossos problemas, as nossas inquietações que todos nós temos, e vamos nos ligar com o princípio sagrado de tudo e de todos. Fazer aquele exercício de respiração, puxar o ar profundamente, segurar um segundinho, soltar lentamente. Quando a gente vai puxando o nosso ar, a gente vai colocando coisas boas, coisas positivas dentro de nós. Quando a gente solta, vamos soltando as negatividades, as coisas que não são tão boas. E vamos procurar o nosso Pai na nossa intimidade. Deus está no nosso íntimo e é muito importante nós entendermos que nós não precisamos procurar fora, temos de procurar dentro, nas nossas orações mais íntimas, nos nossos pensares e conhecimentos. Porque quanto mais nós vamos percebendo as nossas virtudes e as nossas falhas, mais a gente vai trabalhando para melhorar e para voltar a ser Deus em Deus, a retornar ao seio divino. Nós homens aqui, muitos deles que não têm esse conhecimento, que nós já temos alguns conhecimentos, que sabemos que somos eternos em espírito, que nós encarnamos e desencarnamos, mas jamais morremos, porque nós temos o nosso Pai, que é eterno, e nós temos essas características. O homem da carne, que não entende isso, ele procura, ele quer a vida eterna, sabendo que é só procurar dentro de si que a vida eterna já existe. Porque a vida eterna não é numa matéria, num corpo que limita, porque nós estamos em corpos limitantes, né? A vida eterna é o pleno conhecimento do Espírito, é o desabrochamento das latentes virtudes, é o conhecimento adquirido, é os pensamentos que nós podemos ter, é aquilo que nós podemos ajudar e aquilo que nós devemos e vamos receber. Essa troca maravilhosa, né? Então todos nós temos essa vida eterna. Nós não precisamos ficar procurando curas para procurar o Shangri-La, né? Que as pessoas nunca morrem, vão ser jovens eternos. Inclusive o espírito, quando ele está numa boa sintonia com a espiritualidade, não estou falando ótima não, estou falando só uma boa sintonia com a espiritualidade, que a gente vê que ele está bem, ele aparece com aquela idade que é a flor das flores, dos 30 a 35 anos. É assim que aparece.
E é isso que nós temos de almejar, é esse nosso conhecimento, é o nosso desabrochamento, né? E ter certeza que nós somos eternos. Então nós não precisamos almejar a vida eterna material, nós temos de almejar a boa vida eterna espiritual. Por que boa? Por ocupar bons lugares, para estar em céus melhores, e para isso a gente precisa orar muito, estar bem consciente, estar em sintonia com o Pai, com o princípio sagrado. É importante a gente entender isso, né? Vamos pensar, né? Porque somos eternos. Vamos nos ligar aos nossos irmãos cristificados, representantes de Deus nas mais diversas esferas do nosso universo. Pensamos nos trabalhadores em prol do bem e do bom, que tanto nos ajudam, que atuam aqui no nosso planeta, e que nós também fazemos parte, né, dessas equipes, cada um na sua equipe, né? A corrente de pretos velhos, índios, hindus e caboclos, as socorristas, os médicos, a mensageria divina. Nos ligamos também aos nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos, mentores, mestres, familiares, agradecendo a Deus a oportunidade de trabalho, agradecendo de verdade, porque apesar de todos esses problemas, nós estamos juntos fazendo oração, cada um dando o seu melhor. Então a gente tem de agradecer muito a Deus essa oportunidade desse veículo de comunicação que nós estamos usando nesse momento. Esperando que o trabalho de hoje, ele produza o bem. Com a graça de Deus está iniciado. E o Zé Carlos vai fazer a primeira oração da noite, que é a prece de abertura. Prece de abertura. Ao sagrado princípio, Deus e Pai divino, dirigimos nossos anseios como servos humildes da excelsa doutrina do caminho, ensinada e praticada por Jesus, o Cristo exemplo de conduta, a fim de pedir as graças que possamos merecer. Dá-nos, sagrado princípio, o amparo das legiões mensageiras. Envia-nos, Pai divino, a luz da verdade, para que, estribados nas práticas doutrinárias, vinculadas aos patriarcas, profetas, ao Cristo modelo e aos apóstolos, possamos trabalhar pela restauração do verdadeiro cristianismo, a trilha iniciática que conduz à divinização do Espírito. Sagrado princípio, concede a teus filhos a graça de um novo Pentecostes, para que, cheios de dons do Espírito Santo, mediunidades ou carismas, possam eles santos desígnios e também com os sinais e prodígios daí decorrentes ensinos evangélicos. Perdoa, Senhor, as ignorâncias e fraquezas de teus filhos, ainda inconscientes, negligentes e imponderados. Afasta de teus filhos, Senhor, as tentações do orgulho, da vaidade, do ciúme e de todos os males derivados da ignorância, que tanto maculam os espíritos, empobrecendo-os na árdua tarefa de servidores da verdade, do amor e da virtude. Inspira teus filhos, Senhor, no sentido de conhecer a verdade e praticar o bem, porque fora disso ninguém é cristão, ninguém desabrocha o Cristo interno, que é o sagrado objetivo da existência. Pai Santo, infunde em teus filhos o sentimento de respeito às verdades eternas, perfeitas e imutáveis, para que, modificando a conduta, venham a transformar a terra em um mundo de paz e ventura, sem ignorância e sem erros, sem desesperos e sem lágrimas, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos começar a primeira parte, que é esse estudo doutrinário, né? Que eu estou lendo
do Evangelho Eterno, o item 14, né? Algumas considerações sobre as funções do chakra, e aí depois a segunda parte, as energizações, né? Então, nós estamos no último item da página 114, que é o item H. Nós falamos dos chakras, que antes de eu ler o item H, nós falamos dos chakras que existem muita dogmatização, né? Os chakras são campos de energia, são ligados a cada chakras principais, ligados às glândulas do nosso corpo físico. Existe essa troca. Não, mas ele tem de ter essa corzinha desse jeito, o número de pétalas, a circulação. Cada filho de Deus tem é específico. Claro, existem o básico, mas cada um tem os seus detalhes. O chakra eu enxergo como se fosse uma digital nossa, né? Então ninguém é igual a ninguém. Podem ser parecidos, sim, se tem as mesmas vibrações, mas igual, difícil, né? É importante a gente entender isso, né? Vamos aqui ler o item H que está escrito. Para efeito de prudência, porque as coroas em geral, a da luz divina e as energéticas, os chakras e plexos, têm funções definidas inalienáveis e, portanto, intransferíveis na vida e nas atividades em geral do espírito e em sua marcha através da escalada biológica, para chegar a atingir a finalidade ou a volta à unidade divina. Julgamos de total importância aconselhar muita prudência em termos de conceituações, né? E o item I. Não existe progresso realizado pelo espírito ou centelha que não tenha a sua referência assinalada nas coroas, nos chakras ou plexos. Muito cuidado devem observar em termos de moral aqueles que se dedicam ao desabrochamento das faculdades mediúnicas, carismas ou dotações, porque nada disso poderá jamais ocorrer sem a movimentação dos tais elementos. Para as diferentes faculdades, ao desabrochamento dos diferentes chakras e plexos, sem contar que antes deles movimentam-se as coroas energéticas. Muito vasta e profunda é a realidade de tais elementos ou fatores, e nenhum aviso, portanto, é demasiado. Primeira coisa, a gente entende que a gente, no decorrer da nossa materialização ao sair do princípio, lentamente vão formando as coroas energéticas e os chakras. Quando nós atingimos um corpo humano, que a gente pode viver num corpo como esse, pensante, falante, que tem atitudes, né, que tem responsabilidades, que começa a aprender conceitos, né? Então, esse corpo tem todos os chakras, usa a inteligência e tem todos os chakras, seus plexos, suas coroas energéticas, né? E aí, quando a gente começa a evoluir, a gente vai perdendo essas coroas, vão se transformando em uma só. Um espírito cristificado, como Jesus, como Moisés, você não vê vários, você vê um banho de luz na tua frente. Uma luz fortíssima. Por quê? Porque se transformou no único plexo, no único chakra, numa única coroa, a luz divina. Porque ele representa Deus. Então isso é importante, né? Nós temos várias coroas ainda, e na medida que a gente vai melhorando os nossos níveis intelectuais, mentais, morais, porque sem moral, sem trabalhar com o bem e o bom, a gente não consegue melhorar os nossos níveis energéticos, né? Aí esses chakras vão abrindo, vão se expandindo e vão abrilhantando. E aí, na medida que a gente vai chegando lá
nos sétimos céus, né, no sexto, sétimos céus, eles começam a diminuir. Quando a gente atinge o intermundos, o grau crístico, a gente é um só, é uma coroa só, é o brilho total, né? É o autofazimento. Isso é importante. Agora, por que o seu Oswaldo colocou aqui em termos não adianta sem moral? Porque nós, quando a gente trabalha em prol do bem, que a gente trabalha em prol do próximo, a gente tem que se ligar com a boa espiritualidade. A boa espiritualidade tem uma vibração que é baseada na moral, na verdade, na virtude, no amor. Se a gente não tiver esses itens, como é que a gente vai querer trabalhar em prol do bem? Se a gente não olhar o próximo como um próximo, com respeito, sabendo da relatividade dele e que ele está naquele momento pedindo uma ajuda porque ele é relativo e está sofrendo. Então nós temos de começar a entender isso. Então a primeira coisa que um médium tem de trabalhar é a sua moral. Não fazer aquilo de prejudicar o próximo que você não gostaria que fizesse para você. Na medida do possível, viver os 10 mandamentos. Quando a gente faz uma boa oração, aquela oração, não estou falando de ler, não. Estou falando daquela oração de você, filho de Deus, ligado com o Pai na sua intimidade. Conversar com o Pai, mas pedir com amor, com inteligência, né? Os céus se abrem, ajudas vêm. Mas você precisa merecer. Você não pode pedir com amor, tentar enganar, e por trás você está pisando em todos os seus irmãos, você está prejudicando. Você tem de entender. Então, a moral é muito importante. Você tem de começar a trabalhar, falar, eu gostaria que fizessem isso comigo? Eu estou agindo corretamente? Será que eu não estou prejudicando alguém? Claro que nós não passamos incólume aqui nessa terra. A gente está numa terra de provas e expiações. Então a gente tem 1000 problemas. Ainda nós temos. Mas naquilo que a gente já conseguiu desabrochar, naquilo que a gente já conseguiu entender, a gente não tem de retroagir. Por exemplo, todos nós entendemos o não matarás. Então a gente não mata, né? Mas a gente não mata diretamente e indiretamente, né? Porque se a gente acabar tirando comida de alguém, prejudicando, não deixando chegar o alimento, a gente também está, ou um remédio, a gente também está prejudicando o irmão. Então, mas nós já melhoramos bastante em muitas coisas, mas nós temos de melhorar muito ainda, né? Um dia todos nós vamos viver os 10 mandamentos. Então a Terra vai ser um lugar maravilhoso, vai ser realmente o verdadeiro paraíso. Por que vai ser o verdadeiro paraíso? Porque se não tem guerra, se irmão não mata irmão, se irmão respeita o irmão, se irmão tentar ajudar irmão, não haverá mais fome, não haverá cobiça, não haverá inveja, não haverá lutas, né? Então nós vamos estar num lugar muito melhor e muito mais harmônico. É a finalidade. Mas nós precisamos lutar para isso, para mudar isso. E vai depender de cada um de nós. E quanto mais a gente pensa bem, a gente brilha bem, a gente trabalha bem em prol do próximo, a gente se respeita o nosso corpo, cuida do nosso corpo, não deixa por porcarias que sabe que vai fazer mal, né? Quanto mais nós fazemos isso, mais a gente fica harmônico. A nossa vibração melhora, a gente começa os nossos chakras a andar melhor, a brilhar mais, os nossos campos energéticos também. Certo? Bom, por hoje essa parte de chakras eu paro por aqui. Vamos começar a fazer as nossas orações as bênçãos divinas, né, para o nosso planeta.
Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos nos ligar a Deus na nossa intimidade e cada um entre dentro de si mesmo e começa a fazer seus pedidos de ordem material, espiritual, sentimental, aquilo que vocês gostariam, seus pedidos mais íntimos, né? Para vocês, para os seus entes queridos. Claro, sempre subordinado que a justiça divina sabe. Mas a gente pode pedir, não para prejudicar alguém, mas a gente pode pedir bênçãos de ajuda. Então vamos fazer os nossos pedidos, particulares nossos, profissional, o que vocês quiserem. Vamos levar nossos irmãos espirituais para as nossas casas. Vamos pedir uma bênção, uma grande limpeza em todos os ambientes da casa, nas pessoas que lá habitam, frequentam ou trabalham. Vamos pedir bênçãos divinas nos nossos quartos, uma grande limpeza e que forme aquelas energias de proteção ao redor da nossa cama, porque nós, quando vamos dormir, nosso corpo permanece ali, o nosso corpo físico, e o nosso espírito sai para encontrar os irmãos e fazer seus trabalhos espirituais, né? Então vamos pedir essas bênçãos divinas, pedimos assim proteção ao redor da nossa casa toda, pedimos bênçãos nas casas dos nossos amigos, entes queridos, familiares que a gente gostaria de pedir, para os nossos vizinhos, se for em prédio, para o prédio inteiro. Vamos replicando esses pedidos de bênçãos das nossas casas. Para as casas de todos os nossos irmãos do planeta Terra. Vamos pedindo agora a fluidificação das nossas águas, as águas das nossas caixas d'água, as águas das nossas jarras, do copo, as águas que nós bebemos, as águas dos nossos corpos. Todos nós temos pelo menos 70% de água no nosso corpo. Então essas águas compostas que estão aqui com o sangue, com os nossos órgãos, com o cérebro, vamos pedir a fluidificação dessas águas, a fluidificação das águas dos animais, das plantas, das rochas, dos cristais, enfim, de tudo que existe no planeta, dos rios, dos mares, das geleiras, das águas em estado sólido, líquido e gasoso, das águas que a espiritualidade usa para ajudar o próximo. Vamos pedir uma energização bem forte, com muita ajuda médica para as águas que são dadas aos doentes, aos necessitados, aos que estão recebendo soro, aos que estão entubados nos hospitais. Vamos pedindo muitas bênçãos divinas e jogar essa fluidificação da água e das águas que os pretos velhos estão fazendo as limpezas nos hospitais, nas casas de saúde, que essa água fluidificada jogue tudo de ruim, as negatividades para fora e permaneça só as coisas bem energéticas. E por fim pedimos a fluidificação das águas dos nossos irmãos que estão sofrendo males físicos e espirituais, fomes extremas, dos nossos irmãos que moram nesses locais de muita miséria, muita dor, muito sofrimento, de guerras insanas, fratricidas entre irmãos,
E pedimos, como está chovendo aqui na nossa linda cidade, vamos pedir que toda essa água que caia nas nossas casas, nas ruas, nos jardins, sejam fluidificadas, que sejam purificadas. E das nossas chuvas para as chuvas de todas as chuvas do planeta aconteçam mesmo. E agora vamos nos unindo com os nossos irmãos que fazem o trabalho de energização do nosso planeta, ao redor do planeta. Vamos nos unir a eles. E enquanto a gente está fazendo assim, as nossas mentalizações para chegar até esses irmãos, né? Fazer a energização coletiva do planeta, o Zé vai ler a oração com ou sem poesia na página 55 de Orações e Poesias Divinas 1. Com ou sem poesia. Composto de matéria organizada, complexo físico, químico e mecânico, o homem-terra, deidade ignorada, é relativo, pobre presa de pânico. Se faltasse água ao coitado, jamais viveria. Seria como nada. Entretanto, o fútil e agitado lardeia a importância desmesurada, dependendo do ar normalmente, alimento que não é de sua lavra, porém o tolo, cínico a valer, a Deus ouvida, ou fere na palavra. Sem sol não poderia viver, tudo seria gelo, morte e solidão. Entretanto, estulto, sem saber, a Deus não agradece tamanha doação. Por fim, na desencarnação, ao enfrentar a justiça imaculada, sofre a triste desilusão. Renascerá para a vida mais educada. Sendo materialmente assim, que diremos do reino da imortalidade, daquele vós sois deuses, enfim, que reclama a plenitude da verdade, desperta, homem, para sempre, que a nova terra desaponta no horizonte, um novo céu em vislumbre, que uses a terra devidamente, caso contrário, pobre de ti, porque a justiça divina fará sofrer ao teu errado e tolo frenesi, aonde será muito triste o teu viver. Lembra, vivendo a lei de Deus, astuta, nas obras do Cristo modelo, que é a festa dos pobres ateus, mergulhará no mais infernal pesadelo. Graças a Deus. Graças a Deus. E todos nós juntos, aos nossos irmãos energizadores do planeta, vamos agora pedir bênçãos divinas para todos os reinos materiais do planeta. O reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Então vamos pedir bastante energia em toda a matéria da Terra, desde o magma, das águas que nós já fluidificamos, das pedras, dos pedregulhos, das areias, das gramas, das plantas, legumes, frutas, árvores, arbustos, das amebas, dos insetos, dos animaizinhos, dos peixes, répteis, mamíferos, até nós. Pedimos bênçãos a toda essa parte material, essas bênçãos divinas para fortalecer a imunidade, fortalecer tudo aquilo que cada um destes reinos necessita. E pedimos dos reinos espirituais todas as faixas, desde as subcrostas até os céus superiores, que todas essas faixas recebam ao seu quinhão de energia. Pedimos bênçãos divinas às crianças que estão chegando à carne,
para mais uma etapa da jornada evolutiva, que elas consigam cumprir o que elas prometeram, que elas venham e façam aquilo que estava previsto, e que os mestres, mentores, professores, os pais, os avós, os tios, os familiares sejam dignos exemplos, que ensinem corretamente para que essas crianças de hoje sejam os bons adultos de amanhã. Afinal, quem está chegando agora, no futuro, serão aqueles que irão liderar o planeta. Se eles tiverem mais consciência, eles vão liderar melhor, vão ajudar mais, fazer as coisas mais corretas. Vamos pedir bênçãos divinas aos nossos irmãos que estão terminando a jornada evolutiva. Que sigam, que consigam se desligar da matéria. E vamos pedir bênçãos de acolhimento e pedimos bênçãos para todos os familiares que permaneceram encarnados, que se sintam amparados e permitam que o irmão desencarnado siga seu caminho. Vamos pedir bênçãos divinas a todos os que comandam o planeta, sejam no pequenininho, sejam no micro como no macro, no grande, que pensem na coletividade menos na individualidade, que sejam mais altruístas e menos egoístas. E vamos pedir para toda a população do planeta, de encarnados e desencarnados, que todos sejam mais pacíficos e entendam que a união faz a força. Só juntos, só unidos é que nós vamos conseguir passar por essas turbulências todas e caminhar por uma vida melhor, uma encarnação e uma evolução maior. E agora, vamos nos pôr com o nosso melhor sentimento de amor, de união, de fraternidade. Puxem o amor que sentem pelos seus filhos, familiares, netos, pelos amigos, o melhor sentimento pelos maridos, esposas, pais, o melhor sentimento que cada um tem. Vamos abraçar em duplo esse nosso planeta maravilhoso e vamos vamos bombardear com esse sentimento maravilhoso cada célula, cada molécula do planeta, para melhorar a energia. De forma a formar grandes explosões de boas vibrações dentro do planeta, ao redor e fora. Fazendo isso, nós nos unimos à boa espiritualidade, aos nossos irmãos cristificados, Jesus, Moisés, Senhor Jeová. E aí a gente sente o pulsar do nosso Pai Divino. É um sentimento maravilhoso de amor, de dar e receber.
A Cíntia colocou, pude acompanhar uma luz dourada envolvendo a todos que estão em oração, graças a Deus. Aí ela continua que ela acompanhou uma cirurgia, um bebê. Ela pôde acompanhar as mensagerias auxiliando nas UTIs, graças a Deus. E ela acompanhou irmãos desencarnados em uma sala ouvindo o estudo de hoje, graças a Deus. E agora, depois desse trabalho maravilhoso de energização de tudo e de todos, vamos nos despedindo, agradecendo aos nossos anjos da guarda, aos nossos amigos, companheiros de jornada evolutiva, aos nossos mentores. Agradecemos as legiões angélicas de pretos velhos, índios, hindus, caboclos, as socorristas, os médicos, a mensageria divina. Agradecemos aos nossos irmãos cristificados. E vamos todos dentro de nós mesmos entrar na nossa intimidade e conversar com o nosso Pai, agora para agradecer. Esperando que o trabalho de hoje ele tenha produzido o bem e o bom, e aguardando a nova oportunidade de trabalho que será amanhã às 20 horas aqui no Divinismo Perdizes do Instagram. Com a graça de Deus, a oração de hoje está encerrada. Graças a Deus. O Jean colocou graças a Deus juntos em oração. É verdade. Muito obrigada. Gente, fazemos o trabalho juntos, é importantíssimo. Cada um doando aquilo que pode e juntos formamos essa energia, essa usina de energia para trabalhar em prol do bem e do bom. Muito obrigada, amigos. Coração para vocês também. Entra aqui nesse junto com um monte aqui. Eu não tenho não consigo fazer isso. Tchau, gente. Até amanhã. Boa noite.